Olá, mais uma vez estou aqui com os irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo a cada um de vocês, amém? Eu hoje vim trazer uma palavra para os irmãos, que os irmãos não atentem à minha aparência, porque eu estou um pouco resfriada, mas que os irmãos prestem atenção nessa palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa semana. Eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos essa palavra, que o Senhor venha falar aos nossos corações, assim como Ele falou no meu, que Ele também venha falar no seu coração nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo amado, amém? A palavra se encontra lá no livro de Gênesis 6, a partir do versículo 13 e 14, que diz assim a palavra do Senhor. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que o desfarei como a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. No versículo 17 também diz bem assim: porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e teus filhos, e a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. No versículo 21 e 22 diz assim: tu, pois, toma para ti toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te serás para mantimento, para ti e eles. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Aleluia, glória a Deus. É uma passagem muito conhecida, falando sobre o dilúvio, ali na passagem de Noé, onde Deus ele havia falado com Noé, para advertir a Noé para fazer a arca da aliança, para que Noé e a família dele pudessem ser salvos pelo dilúvio que viria. E ali o Senhor achou graça nos olhos de Noé, e aos olhos de Noé, e ali o Senhor foi avisar para Noé, para que ele fizesse a arca para poder salvar a sua família. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então o Senhor se apresenta para Noé e fala com ele, ele anuncia o dilúvio e explica para Noé ali tudo que ele deveria estar fazendo para poder salvar a sua família. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então Noé escuta tudo direitinho, o que o Senhor fala com ele, e Noé vai fazer tudo conforme o Senhor havia lhe ordenado. No versículo 22 diz: assim fez Noé conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Então Noé ele seguiu todas as instruções ali que o Senhor havia dito a ele. Aqui nessa passagem aqui de Gênesis, eu vou ler aqui um texto aqui, dá uma explicação que a própria palavra do Senhor, a Bíblia está falando, para que os irmãos entendam. Aí eu vou explicar. Aqui na explicação da palavra do Senhor vem dizendo bem assim: que o dilúvio foi o castigo divino universal sobre o mundo ímpio e impenitente. O apóstolo Pedro refere-se ao dilúvio para relembrar aos seus leitores que Deus outra vez julgará o mundo inteiro no fim dos tempos, mas agora por fogo. Tal julgamento resultará no derramamento da ira de Deus sobre os ímpios, como nunca houve na história. Aleluia, glória a Deus. Então essa passagem de Noé, ela vem nos relembrar os dias atuais de hoje, onde o Senhor está às portas e onde a ira do Senhor ela será derramada sobre a face da terra por conta dos ímpios, dos impenitentes, daqueles que estão blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, daqueles que estão indo contra a Deus e a palavra dele. Porque Deus ele é Deus e sempre será. Então ele é Senhor dos senhores, ele sempre irá mostrar o poder da tua glória e majestade, para mostrar que quem reina ainda é ele, quem governa ainda é ele. Nós temos visto aí, aleluia, aqui fala que ele julgará o mundo inteiro, não mais por água, mas por fogo consumidor. Então assim que a gente venha estar se despertando, aleluia, glória a Deus. E aqui também vem dizendo assim que o relato do dilúvio nos fala tanto do julgamento do mal como da salvação. O dilúvio traz total destruição de toda a vida humana. Fora da arca, foi necessário estipar e externar a corrupção moral dos homens e mulheres para dar à graça humana uma nova oportunidade de comunhão com Deus. Então, nós hoje em dia esperamos pelo avivamento de Deus. Então, assim, mas antes do avivamento vir, o Senhor, ele derramará
né, a tua justiça sobre a face da terra, para que o povo entenda que ele é o Senhor e que ninguém pode brincar e zombar do nome do Senhor, né, para que ninguém venha achar que as coisas de Deus são de qualquer forma, de qualquer jeito. Ele vai derramar o avivamento, mas antes de derramar o avivamento, ele vai descer com a sua justiça. Ele vai limpar os altares, ele vai preparar o lugar, assim como a gente vê naquela passagem de Elias, ali quando Elias fez com que viesse o fogo ali, quando ele preparou ali, ele fez aquela preparação para que derramasse ali a chuva, né? Derramasse o fogo de Deus ali, antes da chuva vir. Então, aqueles outros lá que serviam aos outros deuses, fizeram de tudo, e nada aconteceu. Então, Elias, ele antes de fazer com que aquela oferta que ele fez a Deus ali fosse consumido pelo fogo, então ele falou: Senhor, para que o Senhor mostre que tu és Deus na minha vida, né? E ali ele fez ali o quê? Uma preparação do altar. Antes do fogo desceu primeiro, né? Foi primeiro necessário a arrumação do quê? Do altar. Então, antes do fogo, do Espírito Santo descer na face da terra, vai ser necessário a arrumação do altar. É muita bagunça, é muita meninice, é muitas pessoas zombando. Parece que as pessoas não têm temor a Deus, dizem que tem temor, mas fazem totalmente o contrário daquilo que Deus ele tem deixado pra gente. Então tem muitos altares bagunçados. Então antes do avivamento virá, então, né, a correção do Senhor. Aleluia, glória a Deus, né? Então, aqui, depois da correção, aí o Senhor vem com o avivamento, né? Como aqui foi dito, como aqui eu acabei de ler, né? Que depois que isso serve para corrigir, né? Para que venha um novo de Deus na vida da pessoa. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E Noé foi o escolhido do Senhor, por quê? Porque aqui diz bem assim, no capítulo 7, no primeiro versículo diz: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Aqui a explicação da palavra do Senhor vem dizer assim: Deus achou em Noé um homem que ainda buscava comunhão com ele e que era varão justo, reto em suas gerações, distanciado da iniquidade moral da sociedade ao seu redor. Ele resistiu à opinião e à conduta condenável do público. Noé achou favor aos olhos de Deus. Então a gente não tem que deixar o mundo nos corromper. Assim como Noé, nós temos também a passagem de Daniel. Daniel foi levado para a Babilônia, mas não deixou a Babilônia, os costumes da Babilônia entrar na vida dele. Então, nós não devemos nos alinhar ao mundo. Nós devemos seguir conforme a palavra do Senhor. Nós temos que viver conforme o querer de Deus nas nossas vidas. Não nos alinharmos ao mundo. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que aquele que for amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Assim está escrito na palavra do Senhor. Então a gente não tem que estar se alinhando ao mundo, tem que se alinhar à palavra do Senhor. E foi o que Noé fez, e foi a conduta dele, o comportamento dele de caráter cristão, de estar ali, de não se deixar corromper, que fez com que o Senhor encontrasse, né, ali em Noé algo diferente. Então ele conseguiu achar o favor de Deus na vida dele. Então o Senhor, ele lhe fez, né, essa bondade, essa misericórdia de salvar a vida de Noé e de toda a tua família. Então que nós possamos fazer como Noé, alcançar o favor de Deus, né, através da misericórdia dele nas nossas vidas, através da nossa conduta de caráter cristão, não se deixando levar pelo mundo, não indo conforme as coisas do mundo. Tudo que hoje em dia vira modinha, e essas coisas não podem entrar nas nossas vidas. Nós temos que andar conforme aquilo que a palavra de Deus tem nos instruído. É assim que nós devemos andar, buscando, através da palavra de Deus, andar conforme o querer da vontade do Senhor, não nos alinhando ao mundo, mas alinhando a vontade e o querer da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. É através da palavra de Deus, que é a bússola para nós cristãos, que buscamos a Deus, que buscamos a nossa salvação, que através da palavra dele, que nós vamos nos alinhar ao querer do Senhor nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Então foi assim que Noé achou graça aos olhos de Deus.
Aqui fala também, no versículo 14 de Gênesis 6, faz para ti uma arca de madeira de golfe, farás compartimento na arca e betumarás por dentro e por fora. Que nós venhamos então fazer isso, meus irmãos, na nossa vida. Hoje em dia, né, a gente sabe que a Arca da Aliança não existe mais, essa arca desse tempo, né? Que a primeira arca foi essa de Noé, onde teve o dilúvio. Depois veio a Arca da Aliança. E hoje em dia nós buscamos o que? É a presença de Deus nas nossas vidas. Nós buscamos estar na presença do Senhor, mediante a palavra dele, na obediência de tudo que ele deixou para a gente, né? Para que a gente possa estar guardado por ele. Aleluia, glória a Deus. E aqui, no capítulo 8 de Gênesis, aleluia, glória a Deus, perdão, diz bem assim: e lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal, de todas as três reis, com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. E aí, eu meditando nessa palavra, eu fiquei pensando assim, né? Porque aqui a palavra do Senhor vem dizendo assim, que a terra inteira foi coberta pela água, né? Pelo dilúvio. E nesse período aí que ele ficou 150 dias. Noé ficou 150 dias sem ouvir Deus falar com ele. É quando no capítulo 8 diz assim que então Deus se lembrou. Não que Deus tivesse se esquecido de Noé, mas o período, né, ali que ele precisava falar com Noé, né, passou-se 150 dias até que ele fosse lá para falar com Noé e dizer para ele que o dilúvio havia cessado, para que eles pudessem sair da arca. Então, imagine uma tempestade, só está você e sua família dentro de uma arca. Você sabe que o mundo está coberto de água, o mundo inteiro, que isso foi uma destruição universal, não foi uma destruição, foi destruído um estado e o outro não. Foi uma destruição universal. É tanto que como é comparado, né, essa passagem da Arca de Noé como o final dos tempos, é algo que vai acontecer também no fim dos tempos agora. Não vai ser que o Israel vai ser atingido e aqui o Brasil não vai. Essa é universal. A vinda do Senhor é para todos, é universal. Assim como o dilúvio foi universal, foi no mundo todo, assim será a vinda do Senhor nas nossas vidas. Então, ali o Senhor foi advertendo aquele povo. E ali Noé estava dentro daquela arca ali. E ali dentro daquela arca passou 150 dias sem ouvir Deus falar. O que foi que manteve Noé de pé ali, crendo que ele ia sair vivo dali daquela situação, sabendo que o mundo estava tomado de água? Foi a fé que ele tinha em Deus, de que ele creu tudo aquilo que Deus orientou, que Deus falou com ele teve fé, ele creu e soube esperar. Então foi a palavra de Deus que manteve Noé crendo e fortalecido naquele momento. Então nós devemos o quê? Buscar a palavra do Senhor constantemente, porque a palavra do Senhor é que vai nos fortalecer num dia da adversidade. Quando a gente vai passando pela, nem sempre o Senhor vai estar falando com a gente. Haverá momentos em que ele falará como aconteceu com Noé. Ele passou 150 dias sem falar com Noé. Haverá momentos que o Senhor ficará em silêncio. E se a gente não tiver firmado na palavra dele, a gente vai achar que estamos sozinhos. Mas Deus, ele está no controle de todas as coisas. Mas para isso o quê? Nós precisamos se firmar na palavra dele, buscar a palavra dele constantemente, para que a gente tenha certeza que no momento difícil ele estará conosco. Aleluia, glória a Deus. E nesse processo todo do que estava acontecendo dessa arca de Noé, quando ele começou a fazer a arca, ele tinha aproximadamente 500 anos de idade. E quando começou o dilúvio, que ele entrou na arca, ele já estava com 600 anos. Então foi aproximadamente 100 anos que ele passou ali naquele período em que ele estava construindo a arca, tentando alertar o povo, falar para as pessoas se arrependerem, falar para as pessoas se prepararem para o dilúvio que estava por vir, que eles fizessem também uma arca, que eles também protegessem a família deles, e ninguém deu ouvido para ele, todo mundo achou que ele era louco, estava todo mundo na consciência dos pecados, rindo e zombando. Eu até fiz uma comparação, porque assim, às vezes a gente vai falar em alguns lugares que tem crianças, que até criança entende certas coisas, em certas palavras que a gente fala. Porque criança entende aquela historinha do lobo mau, que muitas crianças conhecem, né? Entende a história dos 3 porquinhos. E eu até comparei com isso. Porque quem conhece a historinha do lobo mau, dali dos 3 porquinhos, um porquinho fez uma casinha de palha, o outro fez de madeira e o outro fez o quê? Fez de concreto. Então,
os outros dois que fizeram a casa de palha e a casa de madeira fizeram rápido para poder ir brincar, para poder curtir, se divertir. E o outro, pensando em proteção mesmo, ele fez a casa de concreto. Assim somos nós não temos que estar preocupados em ter tempo para curtir, para se divertir. Não é tempo para isso. Não há tempo para a gente estar de cara para cima. É tempo da gente estar se firmando na rocha, se fortalecendo na rocha, para quando o vento soprar, a gente estar preparado. Ali, quando na historinha do lobo, né, que eu estou falando dos 3 porquinhos, quando o lobo soprava, a casa caía daqueles outros 2 e eles corriam. Então, na casa do outro, ele soprou e não conseguiu. Então, bem assim é nas nossas vidas espirituais. Eu falei para que até as crianças entendessem. Por quê? Porque nós precisamos estar alertando a todos. Então, assim, nós temos que estar com a nossa vida fortalecida em Cristo e buscando na palavra do Senhor se fortalecer na rocha. Não é tempo para distração. Esse povo só queria se distrair, só queria estar pecando, só queria estar fazendo as coisas erradas. Ficaram ali, ninguém acreditou, achou que Noé estava louco e ninguém deu ouvidos a Noé. Aqui no versículo 21 do Gênesis 6 diz: e tu toma para ti de toda a comida que te come e ajunta para ti, e te serás para mantimento e para ti e para eles. Perdão, estou um pouco gripada. E ele foi e fez tudo conforme o Senhor havia ordenado. Então, gente, é tempo da gente vigiar, é tempo da gente fazer reserva, não só reserva de alimento em casa, mas reserva também da palavra de Deus, mediante a palavra de Deus, porque se a gente não tiver fortalecido na palavra do Senhor, a gente não vai suportar o que está por vir na terra. Precisamos nos fortalecer, precisamos ter o nosso azeite cheio, aleluia, glória a Deus. A gente vê ali na passagem das 10 virgens, as 10 dormiram. Qual foi a diferença? A diferença é que 5 delas não estavam com azeite. E as outras 5 já estavam com azeite. Elas dormiram também, mas elas estavam com azeite. Aleluia, glória a Deus. É bem assim na luta, na adversidade. Muitas vezes a gente não sabe, de repente da vida da gente acontece um problema, uma coisa, que às vezes a gente fica impedido de ir para a igreja, de buscar o Senhor, como buscava e tudo mais. E aí, o que nós devemos estar preparados? Preparados para quando esses dias vierem, nós estarmos cheios da palavra do Senhor na nossa vida. O nosso azeite é a palavra do Senhor, é a presença dele, mediante a palavra dele. Porque no momento em que a gente não puder estar indo para a igreja, buscando a palavra e tudo como a gente buscava antes, mas nós vamos estar cheios da palavra. Você diz que a gente deve guardar a palavra, porque ela que vai nos fortalecer. Então, essa é a diferença. 5 delas não estavam cheias, 5 delas estavam vazias, e 5 delas estavam cheias, e por isso elas entraram, elas tiveram a chance de ir, aleluia. Que possamos nos encher, possamos estar preparados, porque a palavra do Senhor diz que nem mesmo o Filho de Deus sabe o dia e a hora, aleluia, que o Senhor virá. Então, ele diz que ele vem quando a gente menos esperar. Então, nós não temos que saber, é hoje, é amanhã. Não, nós temos que estar preparados para isso. Nós temos que estar preparados mediante a palavra do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aqui em Hebreus 11:7 diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça segundo a fé. Primeiramente, ele teve fé para crer naquilo que Deus estava falando para ele. Ele creu, ele teve fé no Senhor. Ele obedeceu tudo conforme o Senhor havia lhe ordenado, né? Então, primeira coisa, fé, obediência, obedecer a palavra do Senhor, fazer tudo conforme o Senhor tem nos orientado, tem alertado através de muitos profetas por aí, que a gente vê obedecer aquilo que o Senhor tem nos orientado para que a gente não venha ser pego desapercebido. Aleluia, glória a Deus. Então, pela fé ele foi avisado, e ali ele temeu, e ali ele obedeceu, e ali ele fez conforme o Senhor disse, e ali ele conseguiu salvar ele e a família dele. Aleluia, glória a Deus. Então você venha conseguir salvar você venha conseguir salvar a sua família, aleluia. Que você venha se levantar como coluna da sua casa. Prepara a tua arca, prepara a tua vida no altar do Senhor, a tua família no altar do Senhor. Vai falando da palavra do Senhor.
Vai falando de Deus, vai enchendo as pessoas com a palavra, fortalecendo as pessoas na palavra do Senhor, para quando tudo tiver que acontecer, que as pessoas possam estar fortalecidas, possam suportar, aleluia, glória a Deus. É por isso que muitos não suportarão, é por isso que muitos negarão a Cristo. Mas se a gente ficar se fortalecendo no Senhor, nós teremos forças para resistir a tudo, aleluia, glória a Deus. Independente do que venha nos acontecer, porque isso aqui é só carne, é só matéria. Então a gente não tem que se preocupar com a carne, nós temos que se preocupar com a nossa alma. Para onde irá a nossa alma quando nós partimos? Aleluia, glória a Deus. Para onde irá a alma da nossa família quando eles partirem? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui, em 1 Pedro 3,20, me desculpa estar falando um pouco foema, né? Está totalmente entupido. Mas eu não poderia deixar de estar trazendo essa palavra nesse dia de hoje, amém, irmãos? Então, medita na palavra, amém? 1 Pedro 3,20 diz bem assim: os quais em outro tempo foram rebeldes, que quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pelas águas. Apenas 8 almas se salvaram pelas águas. 8 almas apenas se salvou, que foi Noé e a família dele que entrou na arca. Noé passou aquele período de aproximadamente 100 anos advertindo aquele povo, mas apenas a família dele foi salva. Noé fez a parte dele? Sim, Noé fez a parte dele. Noé pregou e falou, aleluia, eu estou aqui hoje fazendo a minha parte, tentando alertar quem puder estar ouvindo essa palavra. Eu até falei para o Senhor, Senhor, eu não vou nem compartilhar nada, eu vou apenas levar a tua palavra lá no YouTube, vou postar. E o Senhor é que vai dar o crescimento dessa palavra para quem o Senhor achar que deve chegar essa palavra ela irá chegar. Porque assim como Paulo, mediante a palavra de Deus, eu estou entregando nas suas mãos. Porque Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas o Senhor é que dá o crescimento. O que não foi diferente de Noé. Noé, ele plantou, ele regou, mas o crescimento, quem dá é Deus, mas mediante o que? As pessoas quererem. Deus não pega ninguém à força, a gente sabe que o Senhor não pega ninguém à força, Ele nos dá o livre-arbítrio. Então, Ele deu o livre-arbítrio para eles escolherem, só que Deus deu muita oportunidade e muito tempo suficiente para eles, né, deixarem o Senhor entrar na vida deles, para eles deixarem o Senhor dar o crescimento. Mas eles foi que não quiseram ter o crescimento de Deus na vida deles, foi eles que não quiseram ter a salvação. Mas Noé fez a parte dele, mas Pedro e Apolo fizeram a parte dele. Eu estou aqui hoje fazendo a minha parte, e vocês também façam a parte de vocês. Falem do Senhor, falem da sua vinda, alerte as pessoas, mas se não quiserem ouvir, pelo menos suas mãos estarão limpas, assim como minhas mãos hoje. Eu estou entregando a palavra do Senhor, né? E estou aqui falando e alertando os irmãos. Mas cabe a cada um receber a palavra de Deus ou não. Cabe a cada um querer abrir o coração para Deus ou não. Mas nós estamos fazendo a nossa parte, né? Porque o Senhor diz que aquele que conhece a palavra do Senhor e se nega a falar e alertar os irmãos, né, que o Senhor, aleluia, glória a Deus, o Senhor não se agrada, porque o Senhor nos chamou como atalaia de Cristo, para anunciar, né, para falar mesmo. E aquele que se nega, que a gente será cobrado de nós, será cobrado da gente ficar calado. Então não se cale mediante certas situações. Peça a Deus sabedoria também, para falar da forma correta, mas que não deixe de falar do Senhor e da vida dele. Aleluia, glória a Deus. Para finalizar, eu vou ler aqui em Apocalipse 3, a partir do versículo 1, só que eu vou ler a segunda parte do versículo 1 até alguns versículos mais à frente, amém? A segunda parte do versículo 1 diz assim: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Aleluia, glória a Deus. Quantas pessoas que estão nessa situação, que tem nome de que está vivo, mas que está morto, que tem nome de missionário, que tem nome de obreiro,
que tem nome de apóstolo, que tem nome de pastor, que tem nome disso, daquilo, mas que, na verdadeiramente, só tem nome, mas está morto, espiritualmente está morto, não está vivo. Aqui está falando, conheço as tuas obras, que tem nome que vives, mas está morto. Então, quantas pessoas estão assim, que precisam de se despertar? Porque esse negócio de título está aqui na terra, mas lá no céu nós vamos adorar um só Deus, um só Senhor, né? Não vai ter negócio de título. Aqui é para que haja uma ordem, né? Haja uma ordem na casa do Senhor. Mas lá no céu é diferente. As pessoas às vezes têm nome, têm título, mas estão mortas espiritualmente, né? E o Senhor está às portas. O Senhor quer despertar o teu povo. O Senhor não tem prazer em perder nenhum dos seus. Então o Senhor, ele quer despertar, ele quer acordar. Ele quer ressuscitar essas pessoas enquanto há tempo para se salvarem. Então aqui continua falando bem assim: ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer. Que estavam para morrer. Que estavam para morrer espiritualmente. Aqui está falando, olha. Ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Por causa de quê? Porque que não achou as obras perfeitas diante de Deus. São obras que as pessoas fazem por fazer, né? Vira tipo uma rotina. Hoje eu vou dirigir, hoje eu vou pregar, hoje eu vou fazer isso. Mas são obras mortas diante de Deus. Deus não está recebendo, Deus está rejeitando. E confirma o restante que está para morrer. Pessoas que também estão prestes a morrer espiritualmente. Estão prestes a morrer espiritualmente, né? Que o Senhor vem trazer um despertamento através dessa palavra. Que você que está prestes a morrer espiritualmente, que você venha se despertar e acordar, né? Que você venha perceber que você está à beira de um abismo, prestes a morrer espiritualmente. Venha se acordar, venha deixar o Senhor trabalhar na sua vida para que você venha ressurgir novamente, que você venha renascer novamente, para que o Senhor venha restaurar a sua vida novamente. Aleluia, glória a Deus. Porque Deus é aquele que tem poder para dar vida e vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Aí aqui no versículo 3 diz bem assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, senão vireis sobre ti como ladrão, e não saberás a hora sobre ti que sobre ti virei. Aleluia, agora, perdão. Então lembra-te, pois, de onde do que você tem recebido e ouvido, guarda e se arrepende. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Então, aleluia, glória a Deus. Aqui o Senhor está falando para a gente se lembrar de tudo aquilo que a gente vem aprendendo através de tudo que a gente vai ouvindo. Quando a gente lê a palavra, quando a gente vai para a igreja e vê lá o pregador pregando a palavra, o pastor pregando a palavra, a gente venha se lembrar do que a gente tem ouvido, do que a gente tem recebido e guardar. O Senhor diz que a gente venha guardar essa palavra. Quando Deus diz para a gente guardar a palavra, é porque quando a gente guarda a palavra, para que a gente venha obedecer a palavra. Não só guardar. Guardar para obedecer. Guardar para que venha ser a bússola, para que a gente possa fazer as coisas conforme o Senhor tem nos orientado mediante a palavra dele. Por isso que o Senhor diz para a gente guardar. Porque através daquilo que a gente guarda, a gente vai procurar. Deus diz que é assim. Então a gente veio o quê? Obedecer e fazer conforme o Senhor. Ali, Noé, ele guardou a palavra da orientação que todo dia que Deus deu a ele. Ele guardou a palavra e foi o quê? Botar em prática. Ele foi obedecer. Ele não só guardou, ele colocou em prática tudo que Deus mandou. E através mediante isso ele foi salvo. Aleluia, glória a Deus. Então o Senhor hoje tem dito isso pra gente. Pra gente colocar em prática, guardar a palavra dele e colocar em prática tudo aquilo que ele tem nos orientado. Aleluia. Para que a gente venha se arrepender dos nossos erros, das nossas falhas, né? Pedir perdão a Deus, consertar, né? Onde a gente estiver falhando, que a gente venha se consertar diante do Senhor, pedir perdão e se consertar. Porque ele diz que se a gente não se consertar, se a gente não se alinhar à vontade do querer de Deus, ele virá com nossas vidas como um ladrão. E a gente não saberá. Ele virá de surpresa. A gente não vai saber nem o dia, nem a hora. Ele vai vir como de surpresa. Aleluia, glória a Deus, né? Assim é a vida do Senhor, né? A vida do Senhor, ele vai vir de surpresa. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Então nós temos que estar preparados de todas as formas. Tanto
para que a gente não venha ser pego, né, desapercebido, como o Senhor venha com uma correção sobre nossas vidas, tanto pela vida do Senhor. Temos que estar sempre pedindo perdão a Deus, procurando nos avaliar, né? Quando a gente lê todo mês que tem ali a Santa Ceia, a palavra do Senhor vai dizer ali na palavra ali da Santa Ceia, dizendo bem o quê? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, é para nós nos examinarmos, não examinarmos a vida do nosso irmão. É para a gente todos os dias nos avaliarmos. Meu Deus, como é que eu fui hoje? Será que hoje, meu Deus, eu acho que não foi legal nisso, Senhor, me perdoe. Meu Deus, eu acho que eu falhei em tal coisa. Senhor, me perdoe em nome de Jesus. Me ajuda, meu Deus, me ajuda nas minhas fraquezas. Não é assim que o Pai Nosso nos ensina, né? Que o Senhor venha nos ajudar, né? A gente não cair na tentação, né? Para que a gente não venha fazer, né? Que a gente venha perdoar nosso irmão, assim como o Senhor tem nos perdoado. O Pai Nosso é um grande exemplo da orientação de Deus para nossas vidas. Se a gente conseguir seguir, servir, fazer conforme tudo o Pai Nosso nos orienta, né? Nós não falharíamos tanto, aleluia, glória a Deus. Então, aqui continuando, diz bem assim: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram com suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignos disso. Quem vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos meus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, assim, aquele que venceu, o Senhor dará novas vestes, mas são para aqueles que permanecerem firmes, vencer até o fim, assim como Noé ele fez, aleluia, glória a Deus. E no versículo 7 diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. Eu sei suas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Aleluia, glória a Deus. No versículo 10 diz assim: porque guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tire sua coroa. Aleluia, glória a Deus. Então aqui está dizendo claramente, aqui está dizendo que ele virá sobre todo o mundo. Ele virá sobre o mundo inteiro, todo o universo. Aleluia, glória a Deus, né? E o que ele está dizendo aqui? Porque guardastes a minha palavra e a minha paciência também eu guardarei na hora da tentação. Então o que vai nos proteger? Palavra de Deus. Nós temos que guardar a palavra, guardar a paciência do Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Ele se tornou para mim e eu vi o meu clamor. Então aqui está falando o quê? Que guardou a palavra e guardou a paciência do Senhor. O que vai nos salvar, igreja? É o Senhor. Mediante o quê? A gente obedecer a palavra dele. E todas as instruções que ele tem nos dado, para que a gente venha seguir a palavra, as orientações que ele tem deixado para a gente por séculos e séculos, gerações e gerações. Já passou por toda a nossa geração e está sobre nossas vidas hoje. E aqui está falando claramente porque guardou a palavra da minha paciência e guardou a paciência, que ele vai nos guardar no momento da tentação. Aleluia, glória a Deus. Ele estará conosco, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui fala, aleluia, glória a Deus: tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Aleluia. Então, tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, a palavra é que fortalece a pessoa, mesmo com pouca força ali. O que aconteceu com aquelas vistas que eu falei, né? As 10 dormiram. Estava com pouca força, estava cansada, dormiu. Mas estava com a palavra dentro dela acessada. Ela estava com o azeite. Ela estava fortalecida na palavra do Senhor. Mesmo que a gente se canse, a gente durma. Mas se a gente estiver fortalecido, se a gente estiver com o azeite, com a palavra de Deus, o Senhor ele nos ajudará. Aleluia, glória a Deus. Né? A não negar o nome dele. A se fortalecer nele. A estar firme na presença dele. A fazer o querer e a vontade dele. Perdão, igreja. Então, se a gente estiver firme, mediante a palavra do Senhor, se fortalecendo na palavra dele,
nós vamos suportar tudo que estiver por vir, né? Não importa se vai ser hoje, se vai ser amanhã, daqui a 1 ano, 10 anos, não importa. O importante é a gente estar se fortalecendo na palavra do Senhor, porque para uns o Senhor virá mais cedo, o Senhor vem como um ladrão. Então para algumas pessoas o Senhor pode vir hoje, para outras pessoas pode vir amanhã, para outras pessoas pode vir daqui a 1 ano, e a gente não sabe o dia nem a hora. Mas nós devemos saber o quê? Nós devemos saber que nós temos que estar preparados. Pode vir daqui a 1 hora. Será que nós estamos preparados? Então nós devemos estar preparados, igreja. Nós devemos estar preparados para a vinda do Senhor. Não importa o dia, não importa a hora, mas estamos preparados. Aleluia, glória a Deus. Né? Porque o Senhor, ele não tem prazer em perder ninguém. Ele advertiu, ele alertou aquele povo, e o povo não deu ouvidos. Né? Só que Noé e a família dele foram salvas mediante a fé em Deus, a obediência e ao cumprimento da palavra que Deus havia lhe ordenado. Então que possamos nos espelhar, aleluia, glória a Deus, em Noé, em Daniel, e naqueles que conseguiram, aleluia, a graça e a misericórdia de Deus, mediante aquilo que eles fizeram, aleluia, glória a Deus. Assim como tem a passagem de Daniel, quando Daniel foi levado na cova dos leões, Daniel ele orava 3 vezes por dia, né? Então assim, Daniel já vinha orando 3 vezes por dia. Então quando veio o decreto, ele continuou orando. Só que não foi assim, Daniel estava orando para não ir para a cova dos leões, não. Daniel já vinha orando, a vida dele era dessa, de oração constante, era de oração constante. Então foi essa oração constante, essa intimidade com Deus, essa busca pelo Senhor que livrou Daniel. Né? Não é quando vem a adversidade, a luta, ai meu Deus, chega aqui. Não, nós temos que estar preparados. Não é fazer que nem as loucas, as 5 virgens loucas. Né? Se a gente for observar, as 10 eram virgens. Virgindade quer dizer o quê? Santidade. Né? Então, não basta só buscar apenas a santidade. Nós temos também ter o quê? Além de santidade, nós temos que guardar a palavra do Senhor, nós temos que obedecer a palavra do Senhor, nós temos que fazer tudo conforme o Senhor orienta. Só a santidade não salvou aquelas 5 virgens. Só a santidade não salvou. Que se fosse só por santidade, por elas serem virgens, elas teriam ido. Só que elas não foram vigilantes, é preciso vigilância. Elas não foram obedientes de guardar a palavra do Senhor. Será que as outras virgens que estavam com azeite ali não ouviram tudo que as outras ouviram? O que as outras fizeram? Umas botaram em prática, a diferença foi essa, e as outras não colocaram em prática. Aquilo que Deus falava para uma, falava para a outra. 5 delas colocaram em prática, 5 delas foram obedientes, 5 delas foram como Noé. Mas 5 se comportaram feito loucas, ouviram, mas não colocaram em prática. Então, que a gente não venha agir com loucura, que a gente está vendo as coisas acontecendo. E conhecereis a verdade vos libertará. Então não adianta a gente conhecer a verdade e ficar sem praticar a verdade. Aleluia, glória a Deus. Eu digo sempre para os meus filhos, né? Que tudo aquilo que não é verdadeiro é uma mentira. Então, a palavra do Senhor é verdadeira. Ela não mente, não volta atrás. E o que nós estamos vivendo hoje em dia aí, existe muitas mentiras nas redes sociais, em lugares que a gente vê e tudo e tal, mas existe muita verdade. Então a gente precisa buscar também a verdade do que está acontecendo, para que a gente venha perceber os sinais. O Senhor disse que a gente saberia o quê? A vida dele é através de quê? Mediante os sinais que ele tem deixado na palavra dele, e que a gente vai ver acontecer. Então que a gente venha ler a palavra, meditar na palavra, porque conheceis a verdade vos libertará. E que a gente venha observar o que está acontecendo em nossa volta, para que a gente venha perceber claramente que o Senhor está às portas, para que a gente venha se despertar, para que a gente venha buscar a palavra, para que a gente venha se fortalecer no Senhor, para que a gente venha receber a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, assim como Noé recebeu. E que o Senhor venha nos salvar no momento da tribulação, como está escrito aqui, né? No momento da tentação, onde o mundo inteiro será tentado, aleluia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós nesse momento, mediante o que? Nossa obediência, nossa fé, ouvir a palavra, crer na palavra, ter fé na palavra e obedecer a palavra. Né? Então eu quero deixar isso para a igreja nessa manhã. O Senhor está falando fortemente no meu coração através dessa palavra. Já compartilhei ela, né, na igreja e senti de Deus de vir compartilhar com vocês, irmãos. Por favor, não olhem para mim, eu já estou
resfriada, tô gripada. Vim aqui porque eu senti de Deus de estar trazendo essa palavra para os irmãos para despertamento. Então que você não olhe para mim, quem sou eu? Sou falha, como qualquer um de vocês. Mas eu tô aqui me colocando, Senhor, Pai, usa a minha vida. Porque eu falei, eu não vou nem compartilhar, não, vou deixar para que Deus, ele venha dar o crescimento, para que o Senhor leve, para quem precisa ouvir essa palavra, que chegue na pessoa certa, no momento certo e na hora certa, aleluia, né? Porque o Senhor é que dá crescimento da palavra. Então eu deixo para que o Senhor, ele dê esse crescimento através dessa palavra que eu estou compartilhando hoje com a igreja, que os irmãos recebam, assim como eu recebi, porque serve para mim também, né? Porque corta para lá e corta para cá. A palavra do Senhor é como faca de dois gumes, eu sempre recebo. Todos os dias, igreja, Senhor, me perdoe, tenha misericórdia da minha alma, Pai, porque a gente é tão falho, que se não for misericórdia de Deus nas nossas vidas, meu Deus, né? A palavra do Senhor diz que um dia que ele vier, será que ele vai achar fé na terra, né? Será que ele vai achar algum ali? Aí eu me lembro daquela passagem lá de Abraão, quando ele diz assim, quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, dizendo bem assim, será que se tem 10 justos, será que se o Senhor achar 10 justos ali, o Senhor vai destruir, né? E o Senhor não achou nem sequer 10 justos ali naquela terra. Deus não achou nem 10 justos. Aí eu me lembro, volto agora para Gênesis, agora sobre o dilúvio. Não foram nem 10 pessoas também que foram salvas, foram 8 pessoas, né? Noé e a família dele foram 8 pessoas salvas no dilúvio, que não foram 10. Assim como Sodoma e Gomorra também não havia sequer 10 pessoas justas. Então, igreja, é hora da gente descer, né? Converter nossa alegria em pranto, em choro, né? Em clamor, e pedir a Deus misericórdia, não só por nós, igreja, mas que a gente venha pedir misericórdia por todos, né? Por todos, porque aquele que está de pé, cuide para que não caia. Eu sempre digo isso, porque a gente não sabe o nosso dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus. Hoje eu estou aqui ainda podendo trazer a palavra para vocês, mas quem sabe o dia de amanhã na minha vida? Quem sabe é Deus. Então, que nós possamos estar fortalecendo, né, nossos irmãos em Cristo em oração, orando uns pelos outros, né? Eu oro por vocês, vocês oram por mim, nós oramos uns pelos outros, né? E assim o Senhor vai nos dando força para que a gente venha resistir, né? Mas se fortaleça na palavra de Deus. Se fortaleça, enche o teu azeite com a palavra, né? É como tem ali a passagem daquela viúva, né? Onde Deus diz o quê? Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Primeiro mandou pegar vasilhas, depois mandou ela entrar no quarto com os filhos dela, para que o Senhor derramasse o azeite. Então entra no teu quarto, no seu particular com Deus, para que o Senhor possa te encher o teu azeite, mediante a palavra. Busca o Senhor, busca a oração, o jejum, se fortalecer em Cristo, para que Ele possa te encher no azeite. Ali aconteceu, o Senhor disse, qual foi a orientação que depois que foi dada para ela? Ele disse o quê? Pegue, venda uma parte, outra parte você vai viver, você e seus filhos. Então, assim, não, venda uma parte, né? Pague as suas dívidas e o restante você vai viver. Então, assim, ela conseguiu, ela naquele fechar de quarto ali, dela e dos filhos dela, ela conseguiu azeite para toda a vida dela, né? Para pagar as dívidas, não só para pagar as dívidas, mas para todo o restante da vida dela, dos filhos dela. Então, nós precisamos fechar a porta do nosso quarto, nós precisamos buscar essa intimidade com o Senhor, nós precisamos nos encher do azeite do Senhor, para que a gente possa, até os últimos dias da nossa vida, estarmos cheios de azeite, para suportarmos tudo. Aleluia, glória a Deus. Bendito e exaltado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Desde já eu agradeço a cada um de vocês que ouviram essa palavra, que o Senhor abençoe, né, a vida de cada um dos irmãos, que o Senhor fortaleça a vida de cada um, que o Senhor renove suas forças, que o Senhor te cubra, te proteja, te livre de todo mal, que você venha se despertar, venha estar buscando o Senhor, venha se encher do azeite dele, venha buscar a palavra dele, se fortalecer na presença do Senhor. Que o Senhor esteja com você, hoje, amanhã e sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo amado. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos. Até a próxima, hein? Se assim o Senhor permitir, amém.